Desde o arco de Skypiea, a gente já conhece os Goroseis, a autoridade máxima do governo mundial. Podendo ser traduzido como os Cinco Anciões, eles representam e defendem aspectos que julgam importantes para a sociedade, e por isso foram por muito tempo considerados um dos vilões finais de One Piece. Depois de anos da sua introdução, no arco de Egghead, os Goroseis se tornaram os principais antagonistas desse arco, e assim nós conseguimos conhecer mais sobre cada um. Oi, eu sou o Jota, e hoje a gente vai falar sobre cada um dos 5 Goroseis, as habilidades deles, os nomes e talvez teorizar um pouco. Na descrição tá o nosso servidor do Discord, então bora lá. Como já falado antes, os Goroseis são a autoridade máxima do governo mundial. Todos os 5 são Tenryubitos, ou seja, são descendentes de alguns dos 20 reis que formaram o governo mundial 800 anos atrás. Estes são nomeados de santos, e na área que cada um atua são chamados de deuses. Para conseguir explicar melhor, deixa eu falar sobre a função de cada um separadamente. São Shepard de Júpiter é o deus da agricultura. O deus no nome deles pode ser traduzido para algo como ministro, por exemplo. O santo Etambaron Venus do Juro é o deus das finanças. São Topman Walker é o deus da justiça. São Marcos Mars é o deus do meio ambiente. E São Diegaça Saturni é o deus da defesa científica. Cada um cuida da área que foi designado, sendo um tipo de chefe que toma e controla todas as decisões. Até que a história do século perdido seja totalmente revelada, não tem como saber em detalhes a história de cada um deles. Tudo que se sabe tá no tópico a seguir, as habilidades. Antes de explicar a habilidade individual de cada um, vale lembrar que eles têm algumas habilidades gerais que são compartilhadas por todos eles. Por exemplo, eles possuem a capacidade de se comunicar telepaticamente, não importa a distância entre eles. Ao que parece, todos os 5 possuem todos os tipos de Haki, um fator regenerativo que provavelmente os torna imortal, já que teve casos como o de Shepard, que teve sua cabeça cortada e mesmo assim se regenerou, e um envelhecimento muito devagar, ou talvez eles nem sequer envelheçam. E agora as duas habilidades mais importantes. A primeira é a invocação. Cada um deles pode ser invocado e invocar uns aos outros através de pentagramas, como se fossem rituais. Cada Gorosei tem seu próprio pentagrama, que são diferenciados pelo seu número, que no caso são escritos de 1 a 5. Quando são invocados, eles assumem um tipo de forma sombria, que são silhuetas que se assemelham a Imo. Inclusive, em One Piece Red, o vilão, que já se assemelha bastante aos Goroseis, também é invocado exatamente dessa forma. Teorias? Talvez eu faça um vídeo sobre. E a principal habilidade deles é a capacidade de se transformar em yokais, criaturas demoníacas, por assim dizer. Ainda não se sabe todos os detalhes desse poder, e muitos dizem até que, embora as aparências indiquem o contrário, eles sequer comeram frutas. Essa teoria se sustenta com a aparição de cada um, quando eles são identificados pelos nomes das suas transformações e não pelas suas habilidades de frutas, como é de costume. Mas agora, sem mais enrolação, bora falar de cada um deles separadamente. Representado pelo número 1, Shepard de Júpiter é o Sandworm, ou Sandworm, ou no português completo, o verme da areia. Assim como todos os Goroseis, ele possui um Hagoromo negro em torno do pescoço, que é característica de algumas zonas despertadas. Sendo considerado por mim e por alguns o mais fraco, os poderes do Sandworm são somente os de escavar a terra e produzir um vácuo com sua boca que suga qualquer coisa. O número 2 do pentagrama é Itambaron, que se transforma em Bakotsu, um yokai que se diz ter surgido da carcaça de um cavalo que morreu no incêndio. Nesse aspecto, Itambaron se assemelha muito a Yamato, já que tanto Bakotsu quanto o Okuchi no Makami, da fruta do Yamato, tem a origem de um incêndio, e por isso desenvolveram habilidades relacionadas a gelo. E tirando esses poderes de congelar, a principal habilidade de Bakotsu não é nem na sua transformação, mas sim na sua espada, que também pode congelar. Já tendo alcançado feitos como partir a parte superior de Egghead ao meio, além disso, ele demonstrou ter um domínio bem grande de haki de observação. O terceiro dos Goroseis, o número 13 e o planeta mais próximo do Sol, é Topman Walker, que se transforma em Yokai, que pode ser tanto chamado de Hulk quanto de Fenshi, e assume a forma de um javali que pode ter ou 2 cabeças ou 4 presas, que é o caso de Topman. Sendo apresentado como um dos mais fortes, se não o mais forte entre os Goroseis, ele possui a habilidade de transformar suas presas em lâminas, e imbuir haki do rei nos seus rugidos, criando um tipo de explosão sonora. Mas ele se destaca mesmo pela sua habilidade de ter uma resistência incrível, aguentando até um ataque como o Red Rock de Luffy, que anteriormente tinha sido forte o suficiente para derrubar e ferir Kaido. O quarto e por mim o mais foda dos Goroseis é Marcos Mars, que assume a forma de Tsumade, uma criatura que é metade pássaro, metade cobra, que nas lendas japonesas está relacionada à morte. As habilidades em geral não são exatamente as mais fortes, não tendo sido mostrado nada além de disparar raios de energia e usar o haki do rei. Mas sendo o Gorosei que sempre tá à frente de tomar decisões, ele se tornou mais responsável entre eles e que geralmente faz as missões andarem. E agora o último e o mais trabalhado, Diegaça Saturni. Sendo um dos, ou talvez o mais odiado personagem de One Piece, ele se transforma em Gyuki, um Oniboi que é provavelmente um dos mais famosos yokais. E por ser o Gorosei que apareceu por mais tempo, também é com maior leque de habilidades. A habilidade principal dele é um poder ocular que permite golpear qualquer um que faça contato visual com ele.
podendo ser forte o suficiente para arrancar a cabeça de quem for mais fraco. Quando ele tá na forma completa, ele também pode esticar as patas, se cobrir com veneno e disparar balas de veneno. Agora, antes de finalizar, vamos brevemente falar sobre o líder dos Goroseis, Imo. Sendo matriarca da família Nerona, Imo é o principal antagonista de One Piece e governante do mundo. Embora as habilidades dele ainda sejam um mistério, a gente já teve uma pequena demonstração delas. Aparentemente ele também pode se transformar em um demônio, que ainda não se sabe qual é. Tudo que foi demonstrado é uma habilidade de criar uma flecha de sombra, que além de ser extremamente rápida, perfura qualquer coisa. E por fim, a controvérsia sobre a transformação de Imo. Por causa dessa cena, todos os Goroseis se transformam pela primeira vez. Muitos dizem que essa figura lá em cima é Imo, mas também nós não podemos ver onde Shepard está, indicando que provavelmente essa é a forma híbrida dele. Então, sem muito mais provas, só o que nos resta é esperar. Bom, no mais, isso é tudo que sabemos sobre os Goroseis. Não deixe de deixar o like se curtiu, e se não curtiu também. Então é isso, também entra no servidor do Discord e falou!